Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Alessandra Cabaleiro. Hoje vou falar sobre gamificação. Dando continuidade aos tipos de jogadores, hoje vamos falar sobre conquistadores. E para falar um pouquinho de conquistadores, vamos dar aqui um breve relato sobre o Alexandre o Grande. Ele que foi um dos, na verdade, muito famoso na época da história antiga, como o maior conquistador que já houve na história, né? Alexandre, ele era filho de Filipe II, que era o rei da Macedônia, e o seu pai, quando ele faleceu, ou seja, que ele foi assassinado, antiga, como o maior conquistador que já houve na história, né? Alexandre, ele era filho de Filipe II, que era o rei da Macedônia, e o seu pai, quando ele faleceu, ou seja, que ele foi assassinado, ele ficou em seu lugar e se tornou o rei da Macedônia. E para Alexandre, ele já tinha um projeto que era, expandir o seu reinado. Ele não se contentou em só ficar como rei da Macedônia, mas também quis conquistar a Grécia, e não somente a Grécia, a Ásia também, e um pouco, da Índia. Então ele ficou aí sendo o grande rei dessa grande nação. Então, assim, quando Alexandre o Grande, é para vocês conhecer que ele, na verdade, ele não só ele queria mais, então ele colecionava conquistas, né? Então, por onde ele passava, ele conseguia conquistar o seu reinado, com o grande exército que ele tinha naquela época. E como eles eram bastante fortes, então toda vez que eles entravam em combates, ele conquistava aquele território. Então, Alexandre o Grande é um exemplo para nós de um conquistador, né? E quando ele conquistava esses locais, ele não se preocupava em difundir a cultura da Grécia. Então ele colocava, respeitando aquela cultura aquele ambiente, e daquela região, mas agregando também a cultura da Grécia. Por isso que a gente tem uma grande cultura, desse grande conhecimento. E hoje a gente sabe um pouquinho dessa história, dessas conquistas, através, da grande vitória de Alexandre o Grande. Ele, para quem não sabe, ele foi aluno, seu professor foi o grande filósofo Aristóteles. Então, Alexandre o Grande foi educado aí dos seus 13 aos 16 anos, um grande filósofo. Então, por isso que ele aprendeu a ter amor à cultura. Então, por onde ele passava e fazia suas conquistas, ele colocava lá, incrementava mais a cultura do local. Então, se tornou uma cultura muito rica. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho da história de Alexandre o Grande, tem muito aqui no YouTube, você pode pesquisar aí, que vocês vão conhecer as terras que ele conquistou. Eu tô trazendo aqui só para vocês compreenderem um pouquinho do que é um conquistador. Quando um conquistador, ele precisa acumular vitórias, Ou seja, pode ser de tanta pontuação, ou de medalhas, ou de troféus, ou de baús. Então, tudo que ele puder colecionar e sair conquistando, isso para ele é uma vitória. Então, o perfil do jogador conquistador é aquela pessoa que gosta de conquistar, e sentir prazer nas suas conquistas, e sentir honrado por todas as conquistas que ele teve. Então, quando você fazer um ambiente gamificado, você vai encontrar, esse perfil de jogador conquistador, essa pessoa que gosta de conquistar. Então, quando você identifica esses perfis, você consegue planejar e fazer uma gamificação, para usar elementos que estimulam esse tipo de jogador. Por quê? Se você conseguir estimular esse perfil, ele se sente motivado. Então, quando a pessoa ela tem motivação, ela consegue seguir no seu objetivo, consegue vencer e conquistar e passar todos os obstáculos que pode ser que impeça ela de crescer.
Então, o Alexandre o Grande é um exemplo de conquistador, né? Ele não ficou somente com a Macedônia, mas ele também quis a Grécia, a Ásia. Então, assim, muito novo, conquistou muitas terras, muitas vitórias, com grandes batalhas, né? E morreu aos 33 anos. E imagina, hoje, né, a nossa geração, saber que você vai chegar aos seus 22 anos, você conquistar uma grande nação, ou seja, grandes continentes, isso é uma vitória. Então, para o Alexandre, ele é conhecido na história como um dos maiores conquistadores da história antiga. Então, ele é um exemplo, né, para outros conquistadores que tiveram logo após ele. Certo? Então, quando eu falei para vocês do tipo de jogadores, né? Quando eu falei lá do primeiro vídeo falando, né? Quando eu falei do competitivo, explorador, eu falei do socializador e agora eu trago para vocês como conquistador. Então, quando a gente consegue identificar esses 4 perfis, conseguimos fazer uma gamificação de qualidade. Por quê? Porque conseguimos colocar elementos, né, que faz aguçar essa curiosidade desses tipos de jogadores para que eles consigam ter atenção naquilo que ele está fazendo, do que ele está planejando, para a gente ter maior sucesso, né? Como a gente pode usar também a gamificação dentro das escolas, nas empresas, para melhorar as vendas, vida pessoal. Então a gente consegue fazer um planejamento de gamificação com mais pontos certos. Por quê? Porque agora eu sei quem é esse meu público e eu sei como atingi-lo, né? Então, esses tipos de jogadores é que faz influenciar a gamificação. Certo, pessoal? Então, muito obrigada. Depois eu trago mais assuntos, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos aprofundar bem mais em cada assunto e exemplos. Infelizmente, só em um vídeo não dá, né? Porque senão fica um vídeo muito prolongado. E peço para vocês compartilhar, dê o seu like, se inscreva aqui no canal, dê seus feedback, comente, tire as suas dúvidas, perguntem, né? Estou aqui para isso. Muito obrigada e até a próxima.